Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu quero primeiro agradecer mais uma vez aqui pelo retorno que vocês têm me dado, tá? Apesar de ser aqui um negócio bem simples que a gente faz, né, dentro das possibilidades, eu tenho feito de coração e de alguma forma aí para a gente glorificar o nome de Deus, ensinando e aprendendo juntos. Tá bom? Eu também queria deixar em aberto aqui para que vocês colocassem o que vocês gostariam, ou sobre quem vocês gostariam de ouvir também, tá? Eu tenho trazido aqui toda semana algum personagem, alguns pontos que me chamaram a atenção, e a gente retira lições desses pontos, positivas e negativas, né? Para a gente aprender alguma coisa, né? E assim então também podemos agradar a Deus. Ah, então eu queria que vocês colocassem, de repente, alguém que vocês têm admiração ou alguma curiosidade sobre algum caso, né, desse personagem, passa para mim aí, seja nos comentários, seja direto para mim por mensagem, para eu poder estudar um pouquinho e trazer para a gente aqui junto. Tá legal? Ah, Você já deve ter visto aí pelo título, né, do vídeo que hoje nós falaremos sobre Miriam. Tá? Alguns já devem conhecer ela, né, já devem saber dessa história, mas de qualquer forma eu gostaria que você também pegasse aí o seu caderninho, a sua caneta, para fazer a anotação dos pontos que você considerar importante. Tá legal? Ah, e é para fazer anotação mesmo, tá? Não é para ficar desenhando, não. Deus está olhando você aí. Tá legal? Bom, primeiro, quem que foi essa tal de Miriam, né? Em que momento da história que ela aparece? Para isso, eu vou voltar um pouquinho, né, no tempo antes de Miriam ainda, para a gente poder entender em que contexto que ela aparece. A gente falou, inclusive, já nesse ano sobre a história de José, né, que ele foi vendido pelos seus irmãos, foi lá para o Egito, é, se tornou um ótimo governante, chegou a ser o segundo homem do Egito, né, depois de Faraó. E o povo, né, José traz a sua família, essa família vai se multiplicando, se torna um povo, e esse povo cresce muito, e era um povo trabalhador, um povo inteligente, principalmente temente a Deus. Isso preocupou muito o Faraó. Num certo ponto, né, onde essa preocupação começa a existir, o faraó em questão já não é mais o mesmo faraó de José, tá? Isso aconteceu cerca de 200 anos depois de José. Então já era um outro faraó, outros passaram, tá? Foi bastante tempo mesmo, tá? Num certo momento, esse faraó que não conheceu José, ele fala o seguinte, olha, vamos matar todos os bebês do sexo masculino, todo bebê hebreu que nascer, né, do sexo masculino, morte. Então, nasce lá um bebezinho lindo, coisa mais linda desse mundo, cuidado lá por sua mãe, Joquebede, e ela cuida ali daquele bebezinho durante 3 meses, tá? Se você puder anotar aí, ou melhor ainda, se puder parar esse vídeo e dar uma olhada lá no capítulo 2 do livro de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 10, a gente vai poder falar a mesma língua aqui, tá? Então ela cuida ali do bebezinho durante os 3 primeiros meses e a Bíblia fala que depois ela já não podia mais esconder ele, né? Se ela não conseguia esconder um bebezinho de 3 meses, você imagina o quanto essa criança não devia chorar e dar trabalho durante a noite e durante o dia, né? Melhor a gente nem comentar. Mas enfim, o bebê depois disso tinha a sua morte decretada, autorizada ali e a morte era certa para ele, tá? Então a mãe, de repente ali com uma tentativa de salvar o filho, o que ela faz? Ela decide colocar ele dentro de um cesto e depois coloca no rio Nilo, né? Talvez para se o bebê tivesse alguma chance ali, né, caísse na mão de alguém bondoso que soubesse ou que tivesse um local para esconder aquela criança, tá bom?
E, né, ela, curiosamente, aliás, ela coloca lá no rio e deixa Miriam, né, a nossa personagem aí, cuidando, que era a irmã desse bebezinho, ela era a irmã mais velha, ela fica ali de olho, né, para ver se o cestinho não ia parar em algum lugar, para ver o que ia acontecer também, né? Curiosamente, quem encontra esse bebezinho ali é a própria filha de Faraó, né? Existem até algumas pessoas que acreditam que tudo foi programado, né? O local onde ela colocou o bebezinho, o horário, né? A parte do dia ali que ela colocou, porque a filha de Faraó estava descendo para tomar banho no rio, né? Junto ali com as suas servas, e passa lá o cestinho com aquele bebezinho chorando, e chorando alto, talvez. E ela retira o nenenzinho lá. Outras pessoas acreditam que foi para ela também foi uma surpresa o fato da filha de Faraó estar ali naquele local, naquele momento, né? Independente de uma posição ou de outra. Aliás, eu queria que você me falasse o que você acha, né? Se de repente você conseguir ler o texto aí, já me dá uma opinião. Eu queria saber o que você pensa também. Coloca para mim no comentário ou manda para mim por mensagem. Mas, sendo de uma forma ou de outra, a gente tem a certeza de que Deus fez tudo aquilo acontecer da maneira que ele quis, né? Tudo tinha sido sabiamente coordenado por Deus ali. Tá legal? É, vamos dar uma lida aqui nesse pedacinho então? Eu vou ler só os versículos 7, 8 e 9, tá? Fala assim, ó. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, a sua irmã no caso, a Miriam, né? A filha de Faraó. Irei chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Gente, olha só que interessante, né? Então as mulheres, as servas da filha de Faraó retiram aquela criancinha ali do rio, né? Ela teve piedade daquele bebê. Miriam se aproxima, né? E ela fala: Ah, que coisa mais linda, seu filho. Ah, essa parte é minha. Olha que coisa mais linda esse seu filho, dona filha do faraó. Coisa mais linda, fofinho. Aí ela fala: Não, nem é meu, eu acabei de achar aqui. Ela fala: Ah, puxa vida, achou agora. Olha, se você quiser, eu posso encontrar alguém, né, para cuidar da criança, tadinha, né? Criança dá um trabalho, vai te incomodar durante a noite. Melhor você deixar comigo. E ela achou uma ótima ideia, falando, legal, né? Vai lá e encontra alguém então. Ela traz, quem que ela traz? A própria mãe, né? Então ela traz a mãe dela, mãe do bebezinho, agora chamado de Moisés, e, e aí a filha do faraó fala para Joquebede, fala, olha, você cuida, você pode cuidar dessa criança, né, para mim então, e faz o seguinte, eu te dou um salário. Gente, olha que coisa maravilhosa. Ela ia cuidar do próprio filho e ia receber um salário por isso ainda, né? E lógica, esse é o primeiro ponto que me chama a atenção da Miriam. Ela teve atitude, ela foi uma jovem de atitude, tá? Como uma hebreia, ela provavelmente desde aquela idade já era temente a Deus, né? Já tinha aprendido a temer a Deus. E poderia ter ficado ali no cantinho dela, escondidinha, assim como a mãe dela pediu para que ela ficasse, temendo pela sua vida, mas orando pela vida do irmão dela também. Mas não, ela foi lá e colocou em prática a sua ideia, né? Ela se deixou ser usada por Deus. Ela era uma menina nova, mas não foi isso que impediu ela de ser usada por Deus naquele momento. Tem gente que ora por emprego, mas não quer sair de casa para entregar um currículo, não quer se especializar, não quer se atualizar. Tem gente que ora pedindo a Deus saúde, mas continua também se alimentando de qualquer forma, deixando a vida correr do jeito que ela tem que correr. Né? Tem gente que ora, pede a Deus para ir tirar notas boas na escola, para entrar numa faculdade legal, mas passa lá o dia inteiro no Netflix, assistindo as lives aí, Facebook, jogos em geral, mas não. Miriam
ela não foi desse jeito. Ela pensou e ela agiu, tá? Então, depois disso, esse período, né, que Moisés ficou com a própria mãe foi o período de amamentação, tá? A gente não sabe a idade exata, estipula-se aí por volta de 2 anos, 3 anos, né? Que a criança ficou com a mãe. Eu tenho certeza absoluta que Joquebede não teve pressa nenhuma de tirar Moisés do peito. Então ela deve ter deixado ali a criança mamar o tempo que ela quisesse mamar, se quisesse mamar até os 7 anos de idade, não tinha problema nenhum, tá bom? Mas depois desse tempo, que a gente não sabe qual que é a idade exata, ela entrega lá o Moisés para a filha do faraó, que foi criado como filho dela, tá? E depois disso, então, só para a gente correr um pouquinho aqui, passa muito tempo. Moisés ele cresce, foge do Egito por alguns problemas. Deus fala com ele, ele volta para o Egito. E, inclusive nesse momento que ele volta para o Egito, que é para libertar o povo, né? Porque Deus havia falado com ele para que ele libertasse o povo. Miriam, junto agora com seu irmão Arão também, ela provavelmente ajudou nesse meio de campo aí, né? De conversar com o povo para deixar tudo organizado. Afinal de contas, eram cerca de 2 milhões de pessoas e tudo isso tinha que ser de alguma forma organizado. Então, provavelmente ali uma das cabeças foi Miriam com o seu irmão Arão, né? Junto com Moisés aí que ficava indo até Faraó pedindo a libertação. Inclusive, esse faraó aqui já era outro faraó, nem era mais aquele mesmo faraó do começo dessa história, tá? Então vieram as pragas, finalmente eles conseguem atravessar o Rio Vermelho em fuga, tá bom? Então lá para o capítulo 15, se você puder inclusive já ler o capítulo 15 inteiro aí, vai ser melhor ainda. Eles terminam de atravessar o Mar Vermelho e eles cantam uma música, né? Imagina só 2 milhões de pessoas cantando uma música, deve ter sido muito legal. Eu vou ler aqui para vocês o versículo 20 e 21 do capítulo 15. Fala o seguinte: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Olha que legal, né? Esse tamboril aqui que fala era um tipo de pandeiro, assim, sabe? E eles começam a cantar e dançar ali de felicidade. Então esse é um ponto que eu também admirei, não só de Miriam, né, mas do povo também. Mas como a nossa personagem é Miriam aqui, eu vou pegar ela de novo. Então, esse é o ponto que eu também admirei dela, porque ela observa a bênção, ela observa o que de bom estava acontecendo naquele momento e ela é grata, tá? Como era costume da época, ela cantou, dançou de alegria, né? Ela poderia ter pensado assim: puxa vida, como eu tô cansada. Pensar de repente assim: nossa, Moisés, você quase matou a gente. Esse era o seu plano? Sair assim, o mar abrir em cima da hora? Você não podia ter pensado num caminho melhor? Olha esse monte de poeira aqui, para onde que você trouxe a gente, né? Mas não, ela expressa gratidão. E aí fica uma pergunta para mim, para você, né? Responder para você mesmo. Como será que nós temos reagido às coisas que Deus nos dá? Sendo coisas boas ou sendo coisas ruins? Será que a gente tem murmurado muito? Será que a gente tem reclamado de tudo? Ou será que nós temos sido de fato gratos a Deus pela vida? Né? Você já agradeceu a Deus hoje? Né? Você já agradeceu aos seus pais, diretamente a eles, né, essa semana, em algum momento, né, pelo tanto que eles batalham, pelo tanto que eles lutam? Né? É legal ser grato em todos os momentos. Já partindo para o ponto final aqui, Miriam, então, esse último ponto, ela dá uma pisada na bola. Ela, junto com seus irmãos Arão e Moisés, como eu falei, eles ficaram como guias do povo. Se você quiser até dar uma olhada lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 4, né, ele fala isso, que aqueles 3 irmãos
foram os grandes líderes do povo nesse momento aí do êxodo, né, de onde eles saíram lá do Egito. E em algum momento lá da história, Moisés se casa com uma mulher cuxita, era uma mulher etíope, tá? E Miriam, junto com seu irmão Arão, começaram a questionar aí essa liderança de Moisés, né? Números capítulo 12. Vai anotando aí cada coisinha, gente. Não dá para ler tudo aqui, mas se vocês puderem parar o vídeo, ler, vai ficar melhor. Então, Números capítulo 12, leia tudo ali que você vai entender essa parte da história também. Deus, ele falava com Moisés, com Arão e falava com Miriam. Mas com Moisés era diferente. Deus falava boca a boca. Tá? Isso está lá em Números. Né? O próprio Deus fala dessa forma. Com ele era direto. Não eram visões, não eram sonhos, mas com ele era direto. Mas Miriam ela utiliza esse casamento de Moisés como pretexto para causar ali um grande constrangimento e dúvidas com relação à liderança de Moisés. Essa liderança havia sido instituída pelo próprio Deus, né? Então foi um erro terrível que Miriam cometeu, e nesse caso aqui quem corrigiu foi o próprio Deus. Por quê? Ele chama os três para uma conversa. Já imaginou você sendo chamado para uma conversa direta com Deus? Pois bem, Miriam foi chamada junto com seus dois irmãos. E Miriam sai dessa conversa já com uma lepra terrível, né? O próprio Moisés, naquele momento, então, ele pede a Deus para que cure a vida da sua irmã. E Deus, então, fala que ela seria curada sim, mas que ela deveria ficar fora do arraial durante 7 dias. E durante esse tempo, o povo ficou ali aguardando, né? Eles estavam caminhando, né? Mas naquele dia, ou naqueles dias, eles tiveram que ficar parados, esperando essa cura de Miriam. Agora, você imagina só que constrangimento que foi para ela, né? O povo tem que ficar todo parado todo aquele tempo ali por 7 dias por conta da desobediência dela, né? Porque ela tinha desobedecido o seu líder, tá legal? E esse é o terceiro ponto, né? Eu vou resumir aqui, eu vou falar os 2 primeiros e eu volto no terceiro, né? Então, os 3 pontos seriam: primeiro ponto, uma jovem de atitude, né? Leve isso para você também. Não adianta só você orar para que Deus mande chuva. Você tem que sair de casa com o seu guarda-chuva também, tá? Tenha atitude, não adianta ficar sentado no seu sofá, né, orando para que o evangelho se espalhe pelo mundo, né? Seja um missionário, seja efetivamente um missionário, tenha atitude, tá? Segundo ponto, seja grato, tá? Pelo ar que você respira, pela sua família, pela sabedoria que Deus te dá, seja grato, né? Até pelos problemas, tá bom? Seja grato também porque eles vão te fazer uma pessoa mais forte, aumentarão a sua fé em Cristo e te aproximarão de Deus também, tá? E o último ponto, que foi esse que a gente leu há pouco, não seja uma pessoa invejosa, tá? Não queira nunca estar acima do seu líder, tá? Respeite os seus pais, seus avós, seus professores, o seu pastor, o seu chefe, tá? Seja quem for que Deus tenha colocado como líder, que você respeite. Ainda que de repente você não concorde com determinada atitude dele naquele momento, foi Deus quem o colocou lá, tá bom? E caso você esteja pensando aí de repente, mas o fulano é político, ladrão, não sei o quê, dá uma pesquisada na Bíblia também aí sobre o que Deus fala, né, sobre esse respeito às autoridades, tá bom? Vai ser legal para você também aprender isso daí, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um abraço, espero que tenha sido de algum valor para vocês, que vocês tenham aprendido algo. Lembre-se sempre de dar aquele feedback para mim, para a gente poder trabalhar junto. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.